Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a pastora missionária Sayonara Barros e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre uma palavra que o Senhor me deu na tarde de hoje e eu espero que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesta tarde a entender um pouco melhor a palavra do Senhor, que no início dos nossos estudos, principalmente no começo da nossa caminhada, é sempre de tão difícil compreensão, mas nada que perseverança, jejum, oração e um coração sincero e desejoso da palavra, não há nada que o Senhor, que o Espírito Santo não possa nos ajudar no entendimento. E na tarde de hoje, eu estava pedindo uma palavra para o Senhor, na verdade pela manhã, e o Senhor me deu 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. E a carta de Coríntios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E hoje nós vamos falar um pouco acerca desse trecho contido nessa carta, que é um trecho muito conhecido, que na minha Bíblia está intitulado O Espinho na Carne e a Glória. E na palavra está assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. E nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Assim que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pôde ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da fraqueza, da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém, amados? Gente, que palavra poderosa! Que palavra tremenda! E nós vamos falar um pouco acerca dela, e eu vou dividir a palavra em alguns tópicos, em alguns momentos aqui, e que o Espírito Santo ele possa nos trazer direcionamento, discernimento e sabedoria, clareza e simplicidade para transmitir a vocês, ao povo de Deus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco na tarde de hoje. Amém, queridos? Então vamos lá. No começo da palavra, nós vemos que Paulo está falando que seria necessário que ele expusesse as suas glórias. Por quê? Porque a igreja de Coríntios estava questionando a Paulo acerca de ele ser ou não um apóstolo, e se Jesus estaria falando através da boca dele. E ele estava ali dizendo para aquelas pessoas
que, considerando que fosse necessário lhe falar de todas as suas glórias, e que glórias são essas, Sayonara? Amados, imaginem tudo aquilo que Jesus realizou na vida de Paulo. Os milagres, as maravilhas, os sinais miraculosos, as curas, as ressurreições, todos os sinais que o Senhor revelou, né, que o Senhor realizou através da vida de Paulo. Tudo aquilo que Paulo enfrentou e foi vitorioso, não por ele, mas por providência divina na vida dele. Então imaginem que testemunho tremendo Paulo não trazia acerca da sua própria vida e de tudo aquilo que ele vivenciou em Cristo, tudo aquilo que o Senhor fez através da vida dele, mas mais do que isso, tudo aquilo que o Senhor revelou a ele. Porque vejam, em todo o Novo Testamento, nós temos o relato de 2 apóstolos que foram levados até o 3º céu. Primeiro, João, que relata a sua experiência no livro de Apocalipse. Lembrando que, mesmo ali, nem tudo foi escrito. E no próprio livro nós temos um trecho em que o anjo do Senhor diz para João não escrever certas coisas que ele estava ouvindo e vendo, porque não seria dado ao homem conhecer. E o outro apóstolo que foi arrebatado até o 3º céu foi Paulo. E Paulo também recebeu revelações tremendas que não foi dado a ele o direito de revelar. E por que, Sayonara? Por que o Senhor não quis que Paulo falasse acerca dessas experiências? Amados, eu entendo que é porque existem experiências que devem ser vivenciadas, que devem ser vividas, que devem ser degustadas. Uma consequência, são experiências que são consequências de um relacionamento, de uma intimidade que você construiu com Deus e que não deve ser utilizado como algo que você venha a se engrandecer diante dos teus irmãos. Porque essa é uma armadilha muito cruel para nós, que é a armadilha da soberba. E principalmente para os novos convertidos, ou até para quem está ali no começo ou no meio da caminhada, às vezes se perde, é que o Senhor começa a nos revelar algumas coisas, a nos dar visões, a nos dar sonhos, e a gente quer contar para o mundo inteiro. A gente quer contar para todo mundo aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está mostrando, o véu que Deus está rasgando. Mas acontece que Deus está revelando aquilo para você. E você precisa buscar discernimento no Espírito Santo para saber se aquilo é uma revelação que deve ser vivenciada somente na tua intimidade com Deus e que não deve ser revelada, ou se é algo que Deus quer revelar ao próximo. Porque existem coisas que é só entre você e Deus. E eu aprendi isso também, né? E estou aprendendo nesse processo de aprendizado, porque eu lembro que no começo da minha caminhada o Senhor me dava sonhos extraordinários, algumas revelações, e eu saía contando para todo mundo. E aí o Senhor fechou. O Senhor não tem me dado mais essas visões, essas revelações, e o negócio tá meio que a conta gotas. E eu entendo que é para que eu aprenda que existem coisas que é entre eu e Ele. É a minha intimidade entre eu e Ele, que não me cabe estar revelando, que não me cabe estar falando, porque então eu posso estar me ensoberbecendo, me envaidecendo com aquilo que Deus está me mostrando, como se eu fosse uma pessoa especial. E isso muitas vezes a gente termina fazendo sem uma intencionalidade, mas há uma alimentação da nossa vaidade dentro de nós, e o Senhor, Ele não gosta disso. Ele não vai alimentar a nossa vaidade, Ele não vai alimentar o nosso orgulho, Ele não vai alimentar a nossa soberba.
Muito pelo contrário, o que ele puder fazer para quebrar esse processo, ele vai fazer, porque o Senhor é inimigo do soberbo, ele é inimigo do orgulhoso, ele é inimigo do vaidoso. O orgulho, a soberba e a vaidade foi o que enviaram Satanás, que derrubaram ele do céu e enviaram ele ao inferno. Entendem? Então, essa é uma armadilha muito perigosa e que o inimigo, ele gosta de alimentar na gente justamente esses sentimentos, porque esses sentimentos é o que mais nos afasta de Deus. É o que nos torna endurecidos diante da presença do Senhor, cegos e surdos espiritualmente. E Paulo, ele está falando aqui que ele não gostaria, ele não é do interesse dele se vangloriar, se orgulhar, se, estar alardeando, estar falando acerca de tudo aquilo que Deus realizou, de todos aqueles testemunhos, de tudo aquilo que Deus realizou na vida dele e através da vida dele, todas aquelas coisas grandiosas. Mas, que ainda assim, se ele quisesse se gloriar, se ele quisesse revelar, se ele quisesse falar, ele só estaria falando verdades. Porém, ele diz que ele não quer se orgulhar dessas coisas, ele não quer se envaidecer acerca daquilo que não pertence a ele, ele não quer se sentir de um modo extremamente, digamos assim, especial, sabe? Aquele sentimento de se sentir especial diante de Deus, mas que não é um especial por ser amado, é um especial por ser diferente, por ser exclusivo, e aí você começa a caminhar no sentido de uma vaidade, de um orgulho, de uma soberba. Ele não quer alimentar isso no espírito dele, e que se ele pudesse se gloriar de alguma coisa, ele prefere se gloriar das suas próprias fraquezas, do homem que ele é na presença de Cristo, porque todo aquele testemunho, todas aquelas coisas grandiosas que foram realizadas não foi por ele, mas foi pelo próprio Cristo. Então, por que eu vou me gloriar acerca de algo que não foi feito por mim? E aí ele fala, lá no versículo 3, no versículo 2, na verdade, que ele prefere se gloriar acerca do homem que foi arrebatado por Deus e foi levado nesse momento tão especial a conhecer o próprio Cristo e ver todas aquelas revelações grandiosas que o Cristo, que o Senhor tinha para dar para ele. Uma revelação que foi dada a ele, que não foi dada nem mesmo a outros apóstolos, somente a João. Porque em todo o Novo Testamento a gente não vê nenhum outro apóstolo falando que foi arrebatado até o terceiro céu, além de João. Paulo e João. Então, percebam que ele se sentia diferenciado, ele sabia que ele era um apóstolo, de Cristo, e que o Senhor havia dado aquelas revelações a ele, ainda que ele tenha sido o último que tenha sido chamado, ainda que ele não tenha caminhado com Cristo, mas ainda assim, pela fé e pela entrega, o Senhor ainda o fez grande, tão grande quanto os outros apóstolos, ou até mais, já que ele foi escolhido para levar o evangelho para as nações, para os gentios, Mas, seguindo adiante na palavra, eu acho interessante o seguinte, lá no versículo 7, quando ele fala assim, que para impedir que ele, Paulo, se tornasse arrogante por causa das grandezas das revelações que ele recebeu, foi-lhe colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar. Vamos dividir por partes aqui. Percebam, Paulo era santo, estava diante de Deus,
contava com o favor divino, com o favor de Cristo, ele recebeu revelações grandiosas que até então nenhum outro apóstolo tinha recebido, né? Mas isso poderia fazer dele alguém arrogante. E Deus, ele não queria isso. E perceba que foi colocado em Paulo um espinho na carne. Quem foi que colocou esse espinho na carne em Paulo? Amados, foi o próprio Deus. O próprio Deus colocou o espinho na carne em Paulo. E que espinho na carne foi esse, Sayonara? Eu já ouvi diversas pregações a respeito, mas a própria palavra fala. O espinho na carne foi um mensageiro de Satanás para o atormentar. Um demônio que o perseguia, que o atormentava de dia a noite, noite e dia. Quem vive na presença de Deus, quem busca o Senhor Jesus, quem está constantemente em oração, vai entender o que eu estou falando. Que se sente permanentemente dentro de um campo de batalha, que é uma batalha que parece que não termina e que de fato não vai terminar. Não enquanto você não estiver na presença de Deus na glória, ou enquanto o Senhor Jesus não vier, né? E na batalha do Armagedon ali, derrotar o inimigo das nossas almas. Até lá, até o arrebatamento, ou até a segunda vinda de Cristo, nós estaremos nesse campo de batalha permanente. Agora, imagine que quanto mais próximo de Deus você está, mais atacado você será, mais o inferno vai se levantar contra a tua vida. Percebam que Paulo, lá no capítulo 11, né, Paulo fala de algumas tribulações, de algumas coisas que ele vivenciou por amor do evangelho. E ele começa a dizer aqui que 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Amados, vejam que a vida de Paulo não foi fácil. E hoje nós reclamamos porque o irmão de banco na igreja olha pra gente com cara feia. Hoje reclamamos porque fomos afrontados e alguém te chamou de fanático. Hoje reclamamos e choramos porque o pastor da igreja não reconheceu o teu trabalho. Queridos, precisamos amadurecer muito na fé e precisamos entender que certas lutas, que certos espinhos na tua carne é o próprio Deus quem vai te colocar. Sabe por quê, amados? Imagina um espinho no teu pé. Dói, né? Você já tentou pisar no chão com um espinho no teu pé? Você vai pisar com cuidado. Você vai ter cuidado de onde você pisa. Você não vai conseguir correr, porque o espinho vai estar lá machucando, doendo, né? E tá ali constantemente te lembrando da dor, te lembrando da caminhada, te lembrando que você precisa tomar cuidado com o modo como você vai pisar. Amados, esse espinho na carne, o Senhor coloca nas nossas vidas, na nossa carne, muitas vezes para nos refrear e para permitir, na verdade, para garantir que permaneçamos na presença dele em humildade, sabe?
para que possamos permanecer na presença dele em santidade. O espinho na carne foi colocado em Paulo para que ele não se sentisse soberbo, para que ele não se ensoberbecesse da sua santidade, de tudo aquilo que Deus estava realizando na vida dele, e para o recordar acerca de onde o Senhor o tirou, né? O Senhor colocou esse espinho. E qual era esse espinho? Era um mensageiro, um demônio enviado por Satanás para o atormentar, para o acusar, para o perseguir. E debaixo de toda acusação, debaixo de toda perseguição, debaixo de todo o levante, o que Paulo precisava? Precisava orar de dia à noite, precisava se manter vigilante, precisava se manter cauteloso, precisava se recordar que se não fosse Jesus ele não seria nada, precisava recordar que se não fosse os livramentos de Deus na vida dele, ele já teria sucumbido, precisava recordar que ele, Paulo, não era nada, e certamente Satanás, como bom acusador que é, o ficava recordando do início da caminhada, quando ele massacrava os judeus, quando ele perseguia a Jesus, e ficava recordando de todos os seus feitos, das falhas, dos erros, porque é isso que ele faz, e lançando o seu passado sobre a sua face, levantando irmãos, né, para o humilharem, para o acusarem, para inventarem mentiras e afrontas contra Paulo. E aí, por 3 vezes, Paulo orou a Jesus e pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, para que o Senhor tirasse aquele demônio que o perseguia, para que o Senhor o ajudasse, para que o Senhor entrasse naquela peleja. E o Senhor Jesus disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne. A minha graça te basta. Amado, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu sei qual é a minha. Eu não sei qual é o espinho na tua carne, que parece que está parando o teu ministério. Eu não sei qual é o espinho na tua carne que está te fazendo entrar de joelho na presença de Jesus, para clamar de dia à noite, para pedir por providência. Eu não sei se é uma cura que o Senhor está te pedindo. Eu não sei se é o fim de uma perseguição. Eu não sei se é o fim de um levante. Eu não sei se é uma justificação diante de um ato de injustiça. Eu não sei. Mas, amado, deixa eu te dizer. E se o Senhor não quiser retirar esse espinho? E se esse espinho que está na tua carne é o que está te fazendo caminhar com cautela, é o que está te fazendo ser vigilante, é o que está te colocando em jejum e oração, porque se não fosse essa batalha que você está enfrentando, você não estaria jejuando, porque jejuar é ruim. Você não estaria se santificando, você não estaria orando e se colocando na presença de Deus. Você não estaria na igreja, porque a imensa maioria, essa é a verdade, vem para a presença de Jesus pela dor. E se não tiver um espinho na carne ali, se não tiverem as lutas, se não tiver os problemas, se não for a doença, se não for as batalhas dentro de casa, dentro do teu casamento, junto com os teus filhos, junto com os teus pais, dentro da tua empresa, a verdade é que você relaxaria e você se perderia. Porque quando não temos o espinho na carne, a gente para de andar com cautela, a gente se arvora na autoconfiança do eu posso, eu sou, Jesus está fazendo na minha vida e eu sou um super crente porque eu sou santo e porque eu posso. E aí você corre.
e muitas vezes você corre sem o devido cuidado, você vai fazer aquilo que não deveria fazer e você tropeça nos seus pés. E dependendo do modo como você está correndo, da velocidade, do embalo, você pode sofrer uma queda grande, uma queda que pode ser inclusive fatal sobre você. Certamente o orgulho foi fatal para Lúcifer, para o anjo que se ensoberbeceu, que se orgulhou e que foi lançado por Deus, expulso do céu e lançado no inferno. Então, meus amados, percebam que existem os espinhos na carne, eles são colocados pelo próprio Deus. Talvez essa doença não seja tirada de você. Talvez o Senhor permita que você permaneça com essa doença, com esse problema no teu corpo, na tua carne, para que, apesar dela, você continue glorificando ao Senhor Jesus. Talvez você esteja com essa doença e você esteja orando pela cura de outros e outros sejam curados, mas você não. Mas sabe por que isso, amado? É porque Deus quer que você mostre, que você revele a tua fé, apesar da condição que você está vivenciando nesse momento. Que você permaneça e esteja na presença dele, não só pela bênção que ele pode te dar, mas sobretudo por quem ele é, pela presença. Porque talvez se ele não tivesse te freado, se ele não tivesse te parado, se ele não tivesse colocado um espinho ali para te frear, você tivesse se perdido e descido ao precipício. Você talvez tivesse se perdido em você mesmo, nas tuas vaidades, nos teus desejos carnais, no sucesso que você estava buscando na empresa, no sucesso profissional, no muito dinheiro, no querer ser rico, né? Porque a gente se perde dentro da gente. Nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E o Senhor, por muito nos amar, muitas vezes Ele coloca esse espinho para que a gente não se perca. E Ele sabe que tipo de espinho Ele vai colocar. Porque em mim Ele vai trabalhar de um modo, em você Ele vai trabalhar de outro, em Paulo Ele trabalhou de outro modo. Pedro, ele negou a Jesus por medo. E no final da sua vida, ele foi levado à crucificação, ele foi levado a morrer por Jesus. E ele não negou ao Senhor. O espinho na carne de Pedro era a recordação de haver negado a Cristo por 3 vezes. E ele se recusou a negar ao Senhor novamente, quando ele foi posto novamente diante da mesma escolha, diante da mesma prova. Paulo, ele sempre foi orgulhoso e vaidoso acerca da sua condição de doutor da lei, de guardião da lei, porque nas suas cartas ele diz que ele, mais do que qualquer outro, ele conhecia a palavra, ele lia, mas ele não soube conhecer, reconhecer ali a Cristo. Antes que encontrasse a Cristo, antes que Cristo o encontrasse na estrada de Damasco. E durante toda a vida de Paulo, nós percebemos que ele luta contra a sua própria arrogância. Então, nós temos as nossas lutas. Cada um de nós lutamos contra nós mesmos. Um vai lutar mais contra a soberba, outro vai lutar mais contra a avareza, outro vai lutar mais contra a inveja, o outro vai lutar mais contra os desejos sexuais, contra os impulsos sexuais. Cada um vai lutar, vai ter uma luta dentro de si, outro vai ter várias lutas, né? Porque é guerra atrás de batalha, batalha atrás de guerra. Mas, amados, entendam que o espinho na carne é o nosso Deus quem coloca.
E o espinho colocado por Deus, ele vai deixar. E ele vai deixar para que você possa reconhecer a sua própria fraqueza, até onde você vai, aonde estão os teus limites, e para que você se glorie, para que você se vanglorie, dentro do nosso português, né? Não por aquilo que você pode fazer, não pelas tuas forças, não por tua própria glória, mas para que você aprenda a se gloriar pelas tuas fraquezas, porque é nas tuas fraquezas que a graça de Deus, o poder de Deus, de Jesus se revela. Olha, eu tenho aprendido uma coisa, é naquilo que você mais enfrenta luta, é dentro da tua batalha mais feroz, dentro daquilo que você luta mais fervorosamente no teu íntimo, é nisso que o Senhor vai trabalhar em você, é nisso que o Senhor vai te usar, é nisso que o poder dele vai se revelar. Se você luta muito contra os desejos sexuais, contra o espírito de prostituição, contra a promiscuidade, se você busca com fervor a santidade, tenha certeza que é nisso, é nessa fraqueza que Deus vai se revelar em você. E através desse processo, Deus vai te usar grandemente para ajudar outras vidas a se libertarem. Se você é como eu, como Paulo era também, uma pessoa extremamente soberba, insuportável, arrogante, é na humildade que o Senhor vai se revelar na tua vida. E quando você começa a ter essa humildade para reconhecer as tuas fraquezas, tudo aquilo que você necessita de Deus, até onde você consegue ir, então o Senhor começa a se revelar e você começa a ver o mover da mão de Deus na tua vida. E aí você começa a entender que seja na dor, seja na tristeza, seja na angústia, seja na afronta, seja em qualquer batalha que você esteja, quando você se sente mais fraco, clamando a Deus, é quando você estará mais forte na presença dele. Porque quando a gente se sente mais enfraquecido é quando a gente mais busca Deus. Quando a gente se sente mais enfraquecido é quando a gente mais clama a Deus, é quando a gente mais ora. É ou não é? E é aí onde Deus mais se revela e o poder dele se manifesta. Então, meu querido, o espinho foi posto por Jesus. O espinho na tua vida, eu não sei qual é o espinho na tua vida. Eu sei qual é o espinho que está na minha. Mas recorda que esse espinho não é para te matar, não é para te parar na caminhada. É para te fazer caminhar com mais cautela. É para através dessa dor você se achegar mais a Deus. É para, apesar do espinho, você continuar confiando nele, entregando a ele, glorificando a ele. Confiando e sabendo que tudo o que ele faz é por amor de ti. É para que você não venha a tropeçar lá na frente, para que você não caia no abismo. Amém, queridos? Então, vamos glorificar o nosso Deus apesar dos espinhos. Vamos aprender a caminhar com prudência na presença do Senhor, entregando a Ele todos os nossos medos, todas as nossas angústias, chegando para Ele com sinceridade, dizendo: Senhor, eu sou fraca sim. Senhor, eu tô com inveja. Senhor, eu tô com raiva. Senhor, eu tô magoada. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo ir além. As minhas forças se esvaíram. Senhor, eu não aguento mais essa dor. Tira essa dor. Senhor, eu não aguento mais essa doença. Senhor, eu não aguento mais esse processo dentro da minha família. Senhor, eu não aguento mais as afrontas do meu esposo, dos meus filhos ou da minha esposa, dos meus parentes. Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me levanta, eu tô fraquejando.
quando a gente se coloca na presença de Deus, clamando a Ele e reconhecendo, entregando para Ele as nossas fraquezas, os nossos limites, o Senhor nos faz ir além desses limites. E conhecendo os nossos limites, nós conhecemos também o poder grandioso de Deus. Então, amados, que nessa tarde o Senhor tenha conversado um pouco mais com vocês, que nessa tarde o Senhor tenha trazido luz sobre a tua vida e que esse espinho não é para te matar, mas é para te ensinar e é para te proteger, tá? E que não necessariamente o Senhor vai tirar esse espinho daí. Agora o Senhor te pergunta: e se eu não fizer? Você vai permanecer caminhando comigo na minha presença? E se eu fizer? Então, que possamos meditar na profundidade desse questionamento do Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Que vocês possam ter o discernimento no Espírito Santo. Que o Senhor possa levar essa palavra de um modo personalizado a cada um de vocês. Possa lhes dar discernimento, entendimento acerca da aplicação dela na vida de cada um. E que Ele possa arrancar essa angústia, esse questionamento dos seus corações. Esse espinho não é para te matar, não é porque Deus não está ouvindo as tuas orações, mas é porque a graça dele te basta e apesar desse espinho, ele vai te levar na caminhada. Amém, amados? Que vocês fiquem na presença do Senhor, que Jesus os abençoe, que todo levante do inimigo contra as suas vidas e contra o entendimento dessa palavra caia por terra pelo poder que há no nome do Senhor. Que a graça dele esteja sobre as nossas vidas e que a graça dele nos baste. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.